98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Complicada e perfeitinha. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, Laboratório Vila Rica, Camila Teles, Lojas Campeão, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Imafar Farmácia de Manipulação, Clínica Letícia Berger, Dr. Rômulo Tavares, Doutora Thaís Silveira e Casa do Biscoito. Boa tarde para você, amiga ouvinte do Papo de Mulher. É um prazer estar contigo em mais uma edição do nosso programa, cheio de informações para você. Quando ouvimos a palavra hipnose, parece uma coisa mística que nos leva a ver filmes, né, na nossa memória. E é sobre a hipnose que a gente vai conversar hoje com a terapeuta Angélica Jacó. Angélica, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso Papo de Mulher. Boa tarde a Marcinete e a todos os ouvintes da rádio. Estamos aqui para abordar o tema hipnose. Bem, eu falei um pouquinho que já nos leva, assim, falou a palavra hipnose, nos remete a filme. Mas o que é a hipnose? É como vemos nos filmes mesmo? Normalmente, sim. Vou explicar mais. A hipnose é um estado alterado da consciência. É o uso da linguagem para gerar uma nova realidade. A hipnose não está só na terapia. A hipnose, ela está em muitos meios, principalmente nos familiares. Mais próximos, professores, escolas, pastores, religiões, meios políticos que usam essa manipulação para ir articular o meio, tá? E aí nós somos hipnotizados pelas palavras, pelas Sim. ações, né? E é uma versão verbal, às vezes pelas propagandas, também um gatilho da escassez, que quando as pessoas falam sobre a escassez, isso é implantado, aí as pessoas ficam muito preocupadas com isso, tá? E Deus, na realidade, não nos quer pobres, tá? Então, isso também é muito usado no meio político, no meio religioso, a pobreza, né? Então, nós somos hipnotizados com essa escassez. Ninguém usa a prosperidade e a abundância na hipnose, né? No meio que a gente vive. E nós podemos modificar isso através da hipnose, tá? Entendido. Bem? E quais os tipos de hipnose? Porque existem, né? A clínica. Eu vou passar para falar sobre os filmes. Tá. Nos filmes são usadas muitas técnicas de indução, normalmente usadas em palcos, teatros, cinemas, né? A parte de teatro. Se uma pessoa no palco é muito usado a modificar e expor às vezes a pessoa que não gosta de cebola, daí ela não come maçã e aí ela come uma maçã para poder modificar esse gosto e aí ela passa a comer cebola. Isso é muito usado em palco, tá? E na vida real? Na vida real, eu, por exemplo... Já me interessei aí, hein? A gente pode aplicar isso aí. A gente, por exemplo, se eu tenho dificuldade de tomar água, a hipnose consonativa que eu trabalho, a gente consegue fazer com que a pessoa tome água regularmente, tá? Se não tem o hábito, tá? É uma condição que você coloca a pessoa. Na hipnose consonativa, isso se aplica de uma forma positiva. Como nos filmes Carros, 2006, o personagem McQueen,
ele ressignifica o egoísmo, a prepotência, a arrogância, a individualidade. Ali é um campo do que a gente trabalha, Sim. tá? Tanto que também no filme do Batman, ele também ressignifica o medo dos morcegos, criando uma máscara. E depois ele consegue ressignificar também toda a raiva e todo o medo por terem matado os pais dele, porque através da máfia. E ele então constrói um carro, ele é condicionado, que quem passa a ser o terapeuta dele é o Alfred, né? Que é o mordomo da casa, e a amiga dele que viu ele cair no poço com os morcegos. Então ele consegue ressignificar isso e fazer um carro veloz para defender a comunidade da máfia. Tá? Isso é muito usado nos filmes, ok? E o McQueen, ele ganha uma qualidade de vida com isso, né? E dos tipos de hipnose? Nós temos o magnetismo, o mesmerismo, sonoterapia, neurolinguística, a hipnose clássica e a hipnose exoriana. Eu estudei as últimas 3, só que eu não me dei muito bem com elas. Eu aí fui buscar mais informações, mais estudos, aí eu conheci a hipnose condicionativa. Tá? Que me deparei com a hipnose científica, que ela é bem terapêutica, né? Ela foi desenvolvida em 1983 pelo ex-padre italiano radicado no Brasil, Luiz Carlos Grosera. E aí eu fui estudar essa técnica e hoje eu faço parte da associação e a gente estuda todos os sábados, normalmente 3 horas, trocando experiências sobre a hipnose, de como trabalhar, como ressignificar. E todos que se submeteram à hipnose ou que se submetem, eles são hipnotizados ou alguns não conseguem? 90% entram em estado hipnótico, principalmente na condicionativa. Por que os 10% não conseguem? Porque não se entregam, tem medo por causa da crença, né? Medo de se entregar, não se entregam profundamente. Mas mesmo que não se entregue, eles recebem 50% na hipnose condicionativa os feitos, com certeza. É muito interessante que um pouco do atraso hoje foi que eu encontrei com uma cliente que eu atendi há 5 anos atrás e ela não conseguia dormir no escuro, tá? Tinha medo do escuro. E hoje ela, por acaso, me encontrou, ela falou, nossa, que bom te encontrar, quero te falar que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que ótimo. E hoje eu consigo dormir, né? E eu, na época, nem tinha tanta experiência com a técnica. Então, você vê que a pessoa, mesmo assim, ela recebe os benefícios. Você vai para a hipnose, para a sessão, para tratar um problema ou vários? Por exemplo, se ela ali não gostava do escuro, não comia maçã, dá para trabalhar essas questões todas em uma sessão apenas ou cada sessão é voltada para um tema? O ideal é cada sessão ser voltada para um tema, entendi. Tá? Porque é bem demorado, você tem que... A indução, por exemplo, depende do problema, depende do que a pessoa traz, qual é a queixa, né? Se ela traz uma coisa que traumatizou muito, nós temos mais horas para isso. Temos que... Normalmente, por exemplo, quando é do sono, né? Ou do medo do escuro. Então, às vezes, 40 minutos, a pessoa não precisa entrar em hipnose profunda na indução, tá? Ok? E quando... Depende do caso. Para cada caso, a gente induz de uma forma. Entendi. Tem de 40 minutos, tem de 1h30 e tem de 2 horas, que é profundo. Que esse, então, é para não se lembrar, só o inconsciente é que vai trazer o trauma. Porque o cérebro nos protege
de não sofrer novamente aquele... Sim, aquela dor. Aquela dor, tá? Acontece muito no caso, né, de trabalhar abusos sexuais, né? Essas coisas assim, tá? Mortes, medos de bichos também. Tá? E quais as indicações da hipnose? A hipnose é indicada para qualquer registro mental negativo, como traumas, medos, ansiedade, pânico, toque, depressão, raivas, revoltas, insônia, abusos, pornografias, exclusões, compulsões, vícios de todas as espécies, principalmente droga, álcool, cigarro e internet. Hoje eu tenho assim, um bom público que vem buscar essa mudança, mas sempre depende do que o outro quer. Porque se eu não faço um trabalho bem perfeito nisso, ele se voltar no mesmo ambiente, ele retorna. Tá? E qualquer pessoa pode se submeter à hipnose? Sim, a partir de 5 anos até 100 anos, desde que tenha consciência em mudar, em querer mudar e ressignificar. E como o profissional condiciona essa terapia? É feita uma abordagem e aí eu busco entender o problema do indivíduo, seus anseios e necessidades. É uma análise pré-hipnótica. Eu faço a ficha do cliente e o que ele quer mudar e ressignificar, aquilo que incomoda. Mesmo aquilo que ele não se lembra, a gente então faz a indução com mais tempo. Daí elabora os MCs, que são as frases, né? Sai do negativo para entrar no positivo, certo? Daí é feita uma indução ao sono terapêutico, feito de modo progressivo e condicionado. Aí nós desligamos temporário o tato, paladar e a visão. 90% entra em estado nível delta, ou seja, um sono profundo. Daí obtemos 90% dos resultados. Ótimo. E qual o estado do paciente ao ser hipnotizado? E quando ele volta, né, sai do estado, ele se lembrará de tudo o que aconteceu ali naquela conversa, no momento que ele era hipnotizado? O paciente é colocado num lugar confortável e aquilo permanece, ele permanece no passivo durante a sessão. Não há necessidade dele falar por ser um estado nível delta, né? Ou seja, o sono profundo. E quando se permite. Ao sair, ele vai lembrar? Às vezes sim, nem sempre. Porque o cérebro poupa o sofrimento. A consciência atua no inconsciente, né? Como eu já havia falado anteriormente. E a hipnose, então, pode levar a uma programação mental? Sim, todo ser humano é condicionado desde a concepção, nascimento até o último dia de vida, tanto no negativo como no positivo. Totalmente é influenciado pelo meio que vive, aceitação e crenças. Hipnose e transe são as mesmas coisas? Eu vou completar mais um pouquinho sobre a programação mental, que quando a pessoa escolhe, toda a mente pode ser descondicionada e recondicionada pela técnica hipnose condicionativa e as demais também. Hipnose e transe são a mesma coisa? Sim. Na hipnose condicionativa, trabalhamos para atingir o sono terapêutico em 100%. Nem sempre conseguimos. Podemos fazer um transe leve, que eu expliquei anteriormente, de 40 minutos, que a pessoa lembra de tudo. Por exemplo, se foi uma coisa fácil, que é sono, né? Ou não consigo tomar água, não consigo comer a fruta. Então, esses são lembranças, são rápidos. E transe médio, 1h40 minutos, uma vaga lembrança. O cérebro protege aquilo que traumatizou muito. E o transe profundo são de 2 horas, sem lembrança. Isso aí a gente não lembra? Não. Isso são os casos usados em hipertraumáticos, né? Aí eu realmente faço para não lembrar, tá? E a hipnose, ela pode ocasionar problemas antes inexistentes ou até piorar as situações? Na hipnose condicionativa, que eu tenha conhecimento, não.
porque temos esse grupo de estudos, né? E a gente troca sempre muitas experiências, e eu faço parte do instituto, né? Sou associada a eles, então qualquer dúvida que a gente tenha, eu recorro, né? aos professores. O que pode e o que não pode melhorar? Depende. Se não faça um condicionamento positivo para ressignificar o meio que vive, pode voltar. Se ele volta para esse meio, no caso de vícios ou onde aconteceu o trauma, como o abuso e etc., pode voltar ainda pior. Se ele voltar para a mesma coisa, mesma situação. Se não bloqueamos essa condição, porque na hipnose condicionativa nós temos como bloquear para não ter recaídas. Ele pode até ir no lugar, mas aí ele toma consciência de que aquilo aí passa a ser ruim para ele daí para frente. Tá? Tem como bloquear, então? Sim, tem como. Você faz o bloqueio do meio. Esse é um dos mais importantes temas na hipnose, fazer isso. Né? E existe algum risco à hipnose? Por exemplo, um profissional não tão habilitado, né? Olha, na condicionativa, não, eu não posso falar das outras que eu não uso muito, tá? Mas na que eu uso, que é essa hipnose condicionativa, que eu estudei através do Luiz Groseira, não existe isso, tá? Não existe essa possibilidade. E para terminar, quais os pontos positivos da hipnose? Em uma ou pouquíssimas sessões, você consegue tratar e curar, ressignificar diversos problemas emocionais, até físicos. Por exemplo, se a pessoa perde um braço ou uma perna e ela continua sentindo dores lá. E aí você condiciona e faz com que o cérebro entenda que aquilo não pertence mais. Por exemplo, também a retirada de vesícula ou de outros órgãos, né? Tem vários casos nesse sentido e é magnífico, né? A pessoa não sente mais, tá bem? E assim como medo de perder, depressão, solidão, tristeza, raivas excessivas, vícios, né, de todas as espécies, insônia, fortalecendo, potencializando o lado físico e emocional. Daí se tem mais qualidade de vida, higiene mental, mudanças. Em crianças, eu tenho várias experiências de crianças que não conseguiam largar a fralda, crianças que que faziam xixi na cama até 12, 15 anos, né? Daí tratamento funciona. Autoestima, disposição para tudo. Nós temos a hipnose condicionativa, você pode ressignificar qualquer coisa. Nossa, negativa. Ótimo então, né? Só pontos positivos, Angélica. Só pontos positivos. É um bem-estar consigo mesmo. A hipnose veio para isso. A hipnose é muito antiga, né? Mas ela depois foi se adequando a partir da Exoriana, né, que usou a PNL para programação neurolinguística, né, que isso também funciona, é muito bom. Tem as neurometáforas, que dependendo como for, também uso, tá? Mas eu amo a hipnose condicionativa, porque ela realmente traz resultados, tá? Geralmente 90% sai ali com resultado. Com resultado. Ótimo. Tá? Onde você atende? Telefone de contato? Que dias atende? Eu atendo de segunda a sexta aqui em Santa Maria de Itibá. Atualmente ainda estou na casa, em frente à loja Cipolate, na Frederico Grillo 889, ao lado da Cacau Show, naquele estacionamento. E atendo também em Vila Velha. Tá? Qual o horário que você atende? Das 9 da manhã às 19 horas. Tá? Telefone de contato? 27 992 99 1230. Algum recado final para os nossos ouvintes? Sejam bem-vindos, venham, porque esse é um milagre, a hipnose condicionativa. É só você trazer o que te incomoda, que a gente consegue ressignificar e reprogramar para uma nova realidade. Ótimo. Muito obrigada, Angélica. Uma boa tarde. Boa tarde. Gratidão pelos ouvintes. Nós é que agradecemos.
Nosso Papo de Mulher hoje falou sobre a hipnose com a terapeuta Angélica Jacó. Até o nosso próximo programa. Um beijo para você.